começar a minha alocução a partir da última intervenção que tivemos do nosso conservador, que ao mesmo tempo é responsável dos assuntos religiosos. Em qualquer casa, amados irmãos, qualquer casa, há regras. Não é? Se você concorda ou não concorda, esse é outro problema. Se não concordas, naturalmente haverão mecanismos de como fazer as coisas. E nós, muçulmanos, também ao mesmo tempo fazendo parte desta sociedade moçambicana, não podemos agir como se fôssemos crianças irresponsáveis. Esta casa chamada Moçambique tem suas regras, tem leis próprias, tanto que até existe a caracterização do Estado como um Estado laico. Nós não somos os únicos que partilhamos este espaço. Tem outros. Então, quando pisamos a linha vermelha, depois começamos a reclamar que estamos a ser perseguidos, coisas dessa natureza. Mas tudo exatamente por conta daquilo que são as nossas intervenções, às vezes, por vezes, irresponsáveis. Porque, por outro lado, também recebemos estas acusações de coisas. Nós agora somos conotados porque estamos a trabalhar com o governo. Estamos a trabalhar com o governo. E então, logo, isso é haram. Eu pergunto, e estes irmãos, nos países onde eles acham e tem lá Islã, aquelas leis todas são islâmicas? Não são. Mas eu vou pegar este ponto porque falou-se aqui de questões que mexeram com alguns aspectos e neste momento também estão a decorrer. A questão do mapeamento das mesquitas. Nós recebemos esta atividade de mapeamento das mesquitas no Ministério da Justiça, Direção Nacional de Assuntos Religiosos, e é um trabalho que já está em curso, tanto que até na altura levantamos. Por que só mesquitas? Mas como uma forma de não mexermos com sensibilidades, preferimos avançar para uma forma geral, mapeamento de confissões religiosas. Sabem por que, estimados irmãos? Por uma simples razão. Hoje não estamos a falar de Cabo Delgado. Estamos a falar de radicalismo, mesquitas, depois fazem aquele mapeamento, fecham mesquitas. Na passagem do ano, se a memória não me falha, entre 2020 para 2021, foi criada uma comissão no Ministério da Justiça. Eu digo isto porque fiz parte da comissão. Passagem do ano, em dezembro de 2020 para 2021, nos últimos dias de dezembro até janeiro, nós estivemos a trabalhar na Catembe, desde Catembe até Ponta do Ouro. São por Zitundo, mas aqueles distritos ali todos fomos lá trabalhar. Por quê? Porque tinha surgido uma seita radical, cuja ideologia não é diferente destas ideologias que estamos a falar. Mas era uma seita cristã. Diziam assim: não levem vossos filhos para as escolas públicas, não frequentem hospitais públicos, não respeitem as autoridades. E porque era uma seita cristã, dizia: todas estas igrejas aqui estão desviadas. Saíram do cristianismo. Depois perguntaram: e o que é que vocês acham de Jesus Cristo? Com a vossa permissão, com todo respeito. Então o que é que eles diziam? Consideravam Jesus Cristo um porco. Fomos até a casa de algumas famílias cujos membros faziam parte deste grupo. Não comiam lá naquelas casas
Isto as famílias contavam. Não comiam naquelas casas, mas roubavam a comida, arroz cru, peixe cru, depois iam cozinhar no mato, entre eles, porque diziam que aquela comida preparada nas casas foi contaminada pelo diabo. Fomos até uma zona chamada Cá Filipe, antes de... Para quem vai para a Ponta Doura, uma zona chamada Salamanga, onde tem o templo dos hindus. Depois, mais adiante, tem uma zona chamada Cá Filipe. Lá no interior, fomos ter com o Rego. Quando chegamos lá para conversar com o Rego, indicou-nos uma senhora que disse que, olha, eu pessoalmente tenho um espaço aqui muito grande, em que vieram aqui jovens e pediram para alugar aquele espaço. Então, todos os dias de manhã víamos um caminhão que vinha descarregar eles e eles faziam aqui treinos militares. E no fim da tarde, o caminhão vinha recolher. Quando acionamos a polícia foi perguntar a eles, disseram que não, nós fomos contratados para trabalharmos nas bombas de gasolina. Uma pessoa que trabalha numa bomba de gasolina precisa de treinos militares? Então, 22 jovens daquele grupo foram detidos. E nós produzimos este trabalho. E na altura, eu até brincava com o meu chefe de departamento, eu dizia, olha, eu sempre disse que o radicalismo, e o extremismo e o terrorismo não tem rosto, não tem religião. Pode usar qualquer religião. E a prova está aqui. Vocês pensavam que o problema de Cabo Delgado era problema de muçulmanos, mas agora está a surgir aqui no Sul. E tal, achas que eu com este material posso sentar e escrever um documento e dizer, olha, radicalização cristã no sul de Moçambique, caso de estudo, Catembe. Disse, por favor, não faça isso. É isto. Então, esta foi a razão porque o trabalho do Ministério da Justiça preferiu fazer um mapeamento de confissões religiosas. Não interessa se é mesquita ou igreja. Porque estas novas igrejas que estão a crescer também, há um trabalho até de lavagem de dinheiro que fazem lá. Carregam daqui dinheiro para transportar já para fora do país. Esta é a razão porque há esta questão de controle e até olhar para a questão de financiamento. Mas nós temos que entender muito bem. Porque hoje, se por um lado há um controle sobre estas plataformas digitais de transferência de dinheiro como M-Pesa, M-Cash e por aí em diante, mas há uma outra forma que os de Cabo Delgado usam. Esta é a razão por que nós precisamos de entender essas coisas. Eles usam um sistema chamado Hawala. Nós muçulmanos conhecemos o que é Hawala. Para quem estudou fiqh sabe o que é Hawala. E Hawala tu não precisas usar uma forma de transferir dinheiro, simplesmente entre pessoas. Alguém... por exemplo, em Cabo Delgado, no estudo que fomos fazer, chegamos a constatar que parte daqueles jovens ali recebiam a partir de Mombasa, no Quênia, para Moçambique. Alguém estava aqui em Moçambique, outro estava lá em Mombasa. Então, isto é o perigo para onde estes radicalismos nos levam. E a partir daí, como nós estamos a entender a questão, ficamos a pensar, olha, estamos a ser perseguidos. Mas, entretanto, estimados irmãos, Moçambique é um país que abre espaço para todos. Cabe como tu vais trabalhar. E nós temos que capitalizar isso. Quer dizer, este tipo de atividade, sejamos francos, este tipo de atividade que estamos a fazer aqui, em certos países, até países árabes, não seria possível. Há esta abertura. Então, para dizer que realmente estas matérias podem nos trazer problemas sérios amanhã, se nós levarmos assim de ânimo leve. Indo diretamente para a questão, algumas questões que foram aqui levantadas, por exemplo, se existe algum país que olha para a questão do salafismo como fazendo parte do radicalismo. Eu tenho aqui em minha frente um estudo. E este estudo foi publicado numa revista do Instituto Superior de Ciências Policiais, cuja autora é Marina Soares. Ela fala da radicalização salafista jihadista
na Europa, o caso dos imigrantes de segunda e terceira geração conectados com o Islão, como eles falam. Então, por isso estava a dizer que hoje nos estudos internacionais e no combate contra o terrorismo, este pensamento salafista já é conotado como fazendo parte do radicalismo e extremismo, coisa que não acontece, por exemplo, com o Tabligh e outros grupos. Mas por quê? Por que é que nós estamos a ir para este fenômeno de salafismo jihadista? E o salafismo jihadista não é uma coisa defendida por todos, é apenas um grupo, uma corrente dentro do salafismo, que optam pela violência só. E por quê? E um dos aspectos que justificam a violência dentro desta corrente é precisamente a segunda questão que foi levantada aqui de al-wala ou al-bara, que é um conceito que também faz parte daqueles conceitos que nós precisamos aprofundar. Porque o fato de você só estar com um não muçulmano num trabalho social, para ele você já é conotado como um descrente. Agora, eu vou trazer aqui alguns exemplos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando saiu de Meca para Taif, antes de ir para Medina, sabem disso perfeitamente. Depois no Taif fez o da'wa e ali foi mal recebido, apedrejado, não sei o que é tudo isto. Ele depois volta para Meca, só estava ele e o seu rapaz, era Zayd ibn al-Harith. Pergunta que eu faço: como é que o Nabi entrou em Meca? Porque havia aquela coisa que os árabes conheciam de jiwar, entrar na proteção de alguém. Entrou para Meca. O Nabi, a situação, como é que entrou em Meca? Entrou através da proteção de Mut'am ibn Adi. Mut'am ibn Adi era mushrik, mas era um dos nobres de Meca. Tanto que este Mut'am ibn Adi chamou seus filhos: se peguem nas vossas espadas, vão proteger Muhammad até chegar à sua casa. Agora, quando o Nabi alayhi salatu wassalam entra para Meca na proteção de Mut'am ibn Adi, estamos a dizer que ele não confiava na proteção de Allah? Quer dizer, na linguagem dos salafistas hoje, seria murtad. Vamos ler a história. Esta coisa de ler pouco é muito mais prejudicial do que não saber nada. Não é só isso. O Nabi alayhi salatu wassalam, antes do Hijra, ele ia fazer da'wa ali entre os árabes. Alguma vez deixou de ir para o Kaaba fazer tawaf? Nunca deixou. Mas qual era a situação do Kaaba? 360 ídolos perfilhavam ali no Kaaba. Vamos dizer que o Nabi concordava com aquilo? Não concordava. O Nabi era estratégico. Vejam que se o Nabi mandasse os seus companheiros, como Umar, como o seu tio Hamza, não teriam partido aqueles ídolos todos. Mas ele não fez. Só depois de conquistar Meca é quando mandou demolir os ídolos. Sabe qual era o problema daquilo? O culto pelos ídolos estava tão enraizado nos árabes que quebrar os ídolos físicos cá fora não resolvia nenhum problema, porque os ídolos estavam nos corações. Este período de 10 anos ou 23 anos, o Nabi estava a quebrar os ídolos nas mentes e nos corações. Quando o imã entrou, eles próprios foram lá quebrar o que restava desses ídolos. Nós já fizemos esse trabalho? Ainda não fizemos. Estamos a reclamar a questão de al-wala ou al-bara. Então, você basta ser visto com um não muçulmano, logo, sabe, eu no Maputo até recebi um ensinamento, porque eu dei uma palestra em pleno khutbah
E eu estava a dizer que, olha, os nossos irmãos cristãos, já podem imaginar o que é que isso provocou. Era um irmão, foi nosso aluno, que até intitulava-se de Salafi, manda uma carta longa. Não há irmandade entre um muçulmano e um muçulmano, que trouxe como prova. Innamal mu'minuna ikhwa. Os crentes são irmãos. Acabou. Eu depois, mais tarde, encontrei-me com este irmão. Por acaso eu não lhe respondi. Encontrei-me com este irmão. Eu disse, olha, vou dar uma palestra a explicar e espero que respondas. E fui dar a palestra. E eu perguntava a este irmão. O Corão Al-Karim diz-nos em vários versículos. Wa ila adin akhahum Huda. E enviamos para o povo de Ad o seu irmão Hud. Aquele povo de Ad eram muçulmanos. Quando Allah mandou o profeta Hud para lá, eram muçulmanos. Era a irmandade de sangue. Era a irmandade de sangue. Há vários níveis de irmandade. No tempo do Nabi, quando os persas lutaram contra os bizantinos, venceram, e os bizantinos depois prepararam-se para atacar os persas, Allah revelou o Corão. Alif Lam Mim Ghulibat ar-Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Quer dizer, os romanos depois vão vencer os persas que adoravam fogo, e os romanos eram cristãos, os bizantinos eram cristãos, eles depois vão vencer dentro de alguns anos. Bid'u sinina para os árabes, Bid'u sinina é de 3 até 9. Tanto que Abu Bakr Siddiq foi fazer uma aposta com um árabe. Diz que os nossos irmãos vão ganhar os vossos irmãos dentro de 5 a 6 anos. Mas 5 anos estão a passar, não está a haver vitória. O Bakr fica triste, vai ter com o Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Então o Nabi explicou, olha, tu sabes que na língua árabe Bid'u é de 3 até 9, vai aumentar o tempo. Ele chegou, aumentou o tempo. Está bem, mesmo assim concordo, porque não havia nenhuma previsão da vitória dos bizantinos. Em 7 anos apenas, os bizantinos venceram os persas. A prova é, Abu Bakr chama aqueles bizantinos os nossos irmãos. Eram muçulmanos. Falta de conhecimento. Então, innamal mu'minuna ikhwa não vem abolir as outras formas de irmandade. Tu tens o teu irmão de sangue, tens o teu irmão porque partilha o mesmo espaço, que é cidadão da mesma nacionalidade, neste caso irmãos moçambicanos. Tens o teu irmão na fé. Simplesmente innamal mu'minuna ikhwa está a dizer que o nível mais alto de irmandade é este, da fé. Não está a abolir aquelas outras formas. Então, al-wala ou al-bara, a má compreensão deste conceito é o que leva alguns a pensarem que a violência pode se justificar pela causa do dino, porque estamos a lutar para mantermos a pureza do nosso dino, quando estamos a estragar. E depois o Estado não vai ficar de braços cruzados a ver alguém a colocar em risco a tranquilidade pública. Vão fechar a mesquita, pois escolher, estamos a ser perseguidos. Só que na questão da mesquita, já aproveito agora. Estimados irmãos, nós passamos aqui a discutirmos a proposta de lei de liberdade religiosa. Na altura pedimos nossos irmãos, pelo menos ao nível do Maputo. Parece que não houve muita aderência, mas ainda existe esse espaço. Por quê? Porque se vocês forem ver a norma, o Estado moçambicano não registra mesquitas, registra igrejas. Por quê? Porque um dos requisitos para o registro de uma igreja é a apresentação de 500 assinaturas. Então, cada igreja tem membros. Estes são meus membros. Então, traz a lista, 500 assinaturas, vem apresentar, registra a sua igreja. Mesquita, onde é que você vai encontrar membros? Porque chega a hora de falar, eu não sou membro desta mesquita, mas chega a hora de falar que vou entrar. A mesquita não tem membros. Qualquer muçulmano faz salat em qualquer mesquita. Então seria difícil. Então começou a se procurar por uma fórmula apropriada para registrar a mesquita, porque não podemos também comparar e equiparar a mesquita com a igreja. Mas este assunto agora ainda há de voltar, talvez, e aí vamos precisar mesmo das vossas
ideias e opiniões, porque neste momento está a se trabalhar na regulamentação da lei de liberdade religiosa e de culto. Muitas matérias da lei vêm já no regulamento. Então, a questão aqui que surge é, se o Estado não registra, como é que vai fechar? Você fecha algo que não registrou? Mas mesmo assim, como é que estas nossas mesquitas são construídas? Sabe, o nosso maior problema, nós, é que todo lado há proliferação até de mesquitas, porque as mesquitas agora fazem-me lembrar o falecido Sheikh Bana Umar aqui do Lumbo, foi enterrado aqui no Lumbo. Conhece o Sheikh Bana Umar? Daquela geração antiga. O Sheikh Bana Umar dizia uma coisa, disse, olha, as únicas mesquitas que são de Allah que eu conheço são 3. Só, Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi e Al-Masjid al-Aqsa. Estas outras aqui são mesquita do Sheikh Ahmad, mesquita do Maulana fulano, mesquita de família fulano, são mesquitas que têm donos. Então, isto é problemático. É problemático mesmo. Então, nós aqui temos que avançar com soluções. Então, o registro destas mesquitas também servirá para a sua própria proteção. Vai servir para a sua própria proteção. Porque hoje aparece alguém, constrói uma mesquita, não sabemos quem está a financiar, não sabemos o que está a se fazer ali naquela mesquita, não sabemos de nada. Tanto que, no CCM Ula, surgiu também um irmão que veio e queria espaço para construir uma mesquita. E depois disse, olha, não, até o imã nós vamos pagar 30 mil. Onde é que ele arranjava 30 mil para pagar o imã? De repente, o mesmo jovem já começa a insultar aqueles árabes todos, dali eles não prestam, são jahils, não sabem nada. É assim mesmo. Então, nós temos que saber quem é quem. É verdade, somos muçulmanos, sim. Mas há coisas duvidosas e estas ideologias recentes, radicais, violentas, não fazem parte da natureza deste povo. São coisas que estão a entrar. Agora, porque as pessoas entram só no YouTube para ver um vídeo de um chefe que está a falar num país diferente. Mas esquece que aquele contexto não é este contexto daqui. Aquele está a falar daqueles problemas lá. Não é este contexto daqui. É por essa razão que nós acabamos até fazendo coisas absurdas. Quando chega, por exemplo, o Eid fala-se de Zakat al-Fitr. Até no Maputo você apanha panfletos e pessoas dizem, olha, Zakat al-Fitr para este ano, uvas secas é tanto. Você come uvas secas? Você come uvas secas mesmo? Quer dizer, só vai dar uvas secas, cevada, tâmara para Zakat al-Fitr. Não, porque é isso que está mencionado no Hadith. É estranho esta coisa. É isso que está mencionado no Hadith. Também. O Hadith mencionou também uma coisa chamada al-aqitri. Al-aqitri é uma coisa feita de leite. Que nem uma espécie de iogurte. Seca, depois faz. Quem ter a zakat dos dois, se você está a cumprir Hadith, vai procurar al-aqitri para dar zakat no fitr. Depois vais ter a zakat no fitr de arroz. Arroz está mencionado no Hadith? Feijão está mencionado no Hadith? Não. É uma questão de compreensão, estimados irmãos. Então, pelo menos aqui respondi a estas duas questões aqui. Se houver outras, podem entregar. Meus irmãos, eu não quero falar se não acrescentar, aliás, nem acrescentar. Nós conhecemos o Sheikh Said Habib, conhecemos-lo simplesmente como chefe. O nosso moderador conseguiu apresentar a ele a outras atribuições importantes que ele tem. Então, eu quero tomar a ousadia de apresentar para legitimar as palavras dele. O Sheikh Said Habib, além de ser antigo membro do Conselho do Estado, é pessoa direita e está ligada à Ministra da Justiça. E o Ministério da Justiça é quem cuida, tem a componente de assuntos religiosos. Ele está na direção de assuntos religiosos.
O que significa que as palavras que ele esteve aqui a falar, as pesquisas, os lugares que ele foi como representante e membro do Estado. O que estamos a dizer é que o que ele falou é algo de legitimidade. Então, atenção, colegas, nos fenômenos que estão a acontecer agora. E, por fim, quero dizer que o chefe Saída Bibo, nós conhecemos a enciclopédia que fica na biblioteca. Os livros grandes que retratam de muita coisa. Conhecemos, né? Então, aquelas são enciclopédias.